senhores. Eu espero que você já tenha encontrado o texto, que se encontra lá em Colossenses, capítulo 3, e eu leio a partir do versículo de número 18. Hoje nós vamos pensar a respeito dos deveres familiares daqueles que seguem a Jesus. Nós estamos, então, na carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, eu leio a partir do verso 18 e sigo até o capítulo 4, versículo 1, para que nós tenhamos o entendimento de todo o contexto dessa palavra que nós vamos nos ater hoje, nessa noite, por conta da família, tá bom? Então, capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 18, diz assim a palavra do nosso Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que vocês estão servindo. Pois aquele que fez injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os vossos servos, os vossos empregados, com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Que esse texto, inspirado pelo Teu Espírito, que foi encaminhado à igreja de Colossos, também possa falar a nós depois de mais de 2000 anos, porque nós acreditamos que a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos também que essa palavra ela é penetrante, e a nossa oração é que essa palavra penetre no nosso coração e alcance as áreas da nossa vida que precisam ser reparadas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Gente bonita, o tema da nossa reflexão nessa noite é os deveres familiares daqueles que seguem a Jesus. O tema está aqui no canto da sua tela, aqui embaixo, na descrição, o irmão Eduardo já colocou para nós, e no final do culto a minha família estará aqui comigo, pedindo a bênção de Deus sobre a sua família. Então, nós vamos iniciar essa reflexão pensando nos deveres familiares daqueles que seguem a Jesus. É claro que aqueles que seguem a Jesus aprendem a percepção bíblica a respeito de família. Antes de conhecermos o Senhor Jesus, nós tínhamos um princípio, ou alguns princípios e alguns valores, e até éramos, de certa forma, contaminados com os valores da nossa cultura, e assim nós tínhamos uma visão completamente distorcida daquilo que a Bíblia fala a respeito de família, ao passo em que, após a conversão, a nossa concepção, a nossa cosmovisão diante da realidade da família, ela é completamente alterada, porque aprendemos com Jesus a valorizar o matrimônio, aprendemos com Jesus a cuidar bem das nossas relações familiares, como aprendemos pela manhã, por meio da exposição bíblica do pastor Bruno, e também aprendemos a lidar com as diferenças geracionais, as diferenças de idade, as diferenças de ponto de vista em relação a algum tema, em relação à vida. É muito importante a igreja do Senhor Jesus se posicionar, falar, proclamar e ensinar as verdades bíblicas a respeito da família, pois o conceito da família está completamente deturpado em nossa sociedade e a família tem recebido ataques sem fim, não é de hoje, isso já vem de muito tempo, mas nesse tempo nós temos visto e recebido muitos ataques nessa instituição chamada família. É claro que hoje, Deus permitindo, eu pretendo falar a vocês a respeito de todos os integrantes do núcleo familiar. E alguém pode pensar, olha, não sou casado, então essa mensagem também é para você, para que quando você
participar dessa instituição maravilhosa. Quando você constituir a sua própria família, você terá elementos extremamente importantes. Eu me lembro quando ainda adolescente, em uma ocasião eu ouvi uma mensagem bíblica a respeito de família e fiquei completamente sem entender muita coisa e falei assim, olha, esse sermão, comentei ele na porta da igreja para uma pessoa que estava próxima a mim, esse sermão não faz nenhum sentido para a nossa geração, para os adolescentes, para os jovens, e uma irmã muito experiente falou assim para mim, meu filho, guarde essas verdades, porque um dia lá na frente elas serão extremamente importantes, eu diria imprescindíveis para a sua jornada familiar. Eu guardei aquela mensagem e mesmo não sendo casado naquela ocasião, eu absorvi alguns daqueles elementos, daqueles conceitos, inclusive de criação de filhos, e vez por outra o Senhor me faz recordar esses princípios. Então, se você não está nessa ambiência, como que eu posso dizer, nessa ambiência familiar, no sentido de não sou casado, ou eu não sou casada, mas fique com a gente, certamente você vai aprender muita coisa. Por quê? O texto que o Senhor nos orientou nessa noite fala a respeito da esposa, fala a respeito do marido e também fala a respeito dos filhos, tá bom? A família precisa recuperar os valores e os padrões bíblicos para que a harmonia e o equilíbrio voltem a reinar sobre a família. Infelizmente, os noticiários têm relatado para nós muitas situações extremamente complicadas no seio das famílias. Essa hiperconvivência que temos vivenciado por conta da pandemia também tem machucado, tem proporcionado feridas em muitas famílias, haja vista a quantidade de divórcios por conta dessa hiperconvivência das famílias, e as famílias precisam revisar os princípios bíblicos e colocá-los em prática, a fim de que as famílias sejam fortalecidas na presença do Senhor através das instruções bíblicas. Nós já aprendemos isso desde dos nossos primeiros passos na vida cristã, que o ABC do Evangelho deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte da história da nossa família. E assim, dessa forma, nós precisamos colocar no nosso interior os princípios bíblicos e dessa forma nós já temos o manual, precisamos seguir o manual do fabricante. Foi Deus que nos fez e assim ele deixou a Bíblia como esse manual. Dessa forma nós precisamos entender a profundidade dos princípios bíblicos, entender a profundidade das instruções que o Senhor já deixou na sua palavra. E essa é a minha ênfase, que Deus fale profundamente no nosso coração. Nesse trecho nós temos Paulo apresentando os deveres familiares e Paulo falando que cada membro da família tem os seus deveres, a fim de que a harmonia familiar possa ser desfrutada e vivenciada. A proposta de Paulo é que a ambiência familiar seja completamente harmonizada com as Escrituras, que a casa, que o lar seja um reduto de paz, e por isso Paulo vai dizer para nós que cada um precisa cumprir o seu dever nessa convivência familiar. Por isso Paulo fala que todos os membros da família têm os seus deveres. Alguns estudiosos vão dizer para nós que Paulo aqui, na realidade, estava fazendo um discurso até de certa forma apologético, porque muitas famílias estavam chegando à igreja de Colossos, muitas pessoas estavam aderindo à fé cristã, estavam chegando à igreja com muitos valores contrários aos princípios bíblicos. Então, dessa forma, em uma carta extremamente teológica, o apóstolo Paulo vai colocar esses elementos extremamente fundamentais a respeito da família, os valores familiares, a fim de que cada integrante da família possa perceber que após seguir os passos de Jesus, após esse momento da conversão e santificação, também é necessário trazer para dentro de si os valores e os princípios da palavra de Deus, a fim de que o nosso lar seja um lar extremamente cristão, que Cristo seja o centro do nosso lar, que os nossos lares sejam cristocêntricos, ou seja, Jesus reinando em todas as nossas relações. Se você concorda comigo, pode escrever no chat
Amém. Nós estamos muito acostumados, inclusive por conta da nossa sociedade, a exigir os nossos direitos. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando para nós dos nossos deveres, das nossas obrigações familiares, uma vez que nós estamos seguindo os passos de Jesus, a fim de que, ao cumprir essas recomendações bíblicas, esses deveres que a palavra do Senhor nos mostra, nós então vamos desfrutar do nosso lar como uma espécie de um reduto de paz, de amor, de fraternidade, e assim, dessa forma, a nossa casa será um oásis em meio ao caos. Dessa forma, então, eu convido você a mergulhar comigo no texto, a fim de retirarmos lições extremamente preciosas da palavra do Senhor para as nossas famílias. Lembrando que essa mensagem vai tocar todas as áreas da nossa família. O apóstolo Paulo vai falar primeiramente sobre as mulheres, sobre as esposas, e depois ele fala a respeito do marido, e depois ele vai falar a respeito dos filhos, porque há uma sequência lógica do casamento, a esposa e o esposo, e depois a consequência da relação amorosa e afetiva do casal, a própria criação dos filhos e como fazer essa dinâmica acontecer no seio da família. E aqui Paulo vai tocar em um assunto muito importante para nós. Eu estou agora no versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então, Paulo apela primeiramente à esposa. E aqui Paulo fala de um tema extremamente delicado para as mulheres, que é submissão. Mas, basicamente, o que eu preciso falar também nesse exato momento é que aqui Paulo está falando de questões extremamente espirituais. Logo, uma pessoa que ainda não teve o seu coração transformado vai achar que isso é loucura. Mas a palavra da cruz é loucura para os homens. Isso nós precisamos levar em conta. Então, essas orientações são para as pessoas que desejam se aproximar do padrão de Deus. E aí, então, ele vai falar a respeito da submissão da esposa. E essa expressão submissão soa estranha aos ouvidos modernos que estão acompanhando essas lutas feministas, essas várias distorções que vêm surgindo na nossa sociedade contemporânea nos últimos dias, nos últimos anos, inclusive nas últimas décadas. Estranhamente, a expressão submissão está atrelada no senso comum pela maioria das pessoas com a ideia da mulher sendo maltratada, da mulher sendo humilhada e da mulher sendo colocada em uma situação ou uma posição de inferioridade. Já a Bíblia não ensina nada disso. E aí alguns homens, infelizmente, usam essa expressão submissão para exigir um controle e até mesmo para maltratar as suas esposas. Mas o que a Bíblia está mostrando para nós é um outro sentido de submissão. E essa submissão que a Bíblia está colocando para as esposas, isso está atrelado como convém no Senhor. Então, é o desejo de Deus que as mulheres, as esposas, se submetam. E aqui eu vou explicar daqui a pouquinho o que de fato significa essa expressão bíblica, a submissão. Porque a submissão bíblica é uma ordem divina com um propósito bem definido. Ou seja, foi Deus que definiu assim, como convém no Senhor, ou seja, como agrada a Deus. Então, uma mulher pode agradar ao Senhor, uma esposa deve agradar ao Senhor, cumprindo a sua missão, como daqui a pouquinho eu falarei a esse respeito. A sabedoria bíblica nos esclarece o que de fato a submissão significa. E essa expressão submissão, na realidade, é uma junção de duas expressões, sub e do outro lado, missão. Então a mulher tem que ficar abaixo da missão, ou seja, a mulher se torna refém da missão que Deus a concedeu. Isso é maravilhoso. Não é escravizador a mulher, muito pelo contrário, é libertador para a mulher cumprir a missão que Deus a concedeu. Porque muitas esposas querem cumprir muitas agendas contemporâneas e querem fazer muitas coisas, e muitas coisas, inclusive, que não agrada a Deus. E o que Deus quer da mulher? Que a mulher cumpra a sua missão, que ela fique e ela permaneça debaixo dessa missão. Inclusive, a expressão submissão tem um sentido de sujeição voluntária, baseada no reconhecimento que a submissão é uma ordem divina.
Ela se submete ao marido por conta da obediência a Deus. A mulher, ao se submeter ao seu marido, não deve se sentir inferior e nem menosprezada, muito pelo contrário. Ela deve se sentir obediente ao Senhor, seguindo a orientação bíblica. Vale lembrar que quando Deus criou Adão, ele olhou para Adão e viu Adão naquela situação de solidão e disse assim: eu vou formar Eva. Não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, a missão dada por Deus à mulher, à esposa, é a missão de auxiliar o marido. Mas essa auxiliadora precisa ser idônea, precisa ser fiel, ela precisa ser correta, ela precisa ser justa. Porque essa ideia de idoneidade tem a ver com integridade. Então, qual que é a missão da mulher? Permanecer e se portar de uma maneira íntegra, com fidelidade a Deus, em obediência a Deus. Então, a mulher, as irmãs, as esposas devem estar debaixo da orientação de Deus, e não é uma submissão caprichosa do marido, mas é cumprir essa missão de auxiliar o marido. Agora, é muito triste, infelizmente, ver que muitas esposas não auxiliam os maridos, muito pelo contrário, criticam os maridos, falam mal dos maridos. Não entendem a vocação de ser uma mulher, uma esposa, no sentido de apoiar o marido, porque essa expressão auxiliadora tem um sentido de auxílio, de suporte, de apoio. As esposas precisam apoiar os seus maridos. As esposas precisam dar suporte aos seus maridos. As esposas precisam criticar menos os seus maridos e trabalhar a fim de que o seu marido seja melhor a cada dia. A esposa precisa ser uma incentivadora, uma companhia que ajuda o marido a cumprir também a sua missão. Por isso que essa ideia, a palavra é submissão, porque o marido também tem a missão. E a missão do marido, na minha concepção, não quero ser machista, é muito maior do que a da mulher. Então, qual que é a missão da mulher? Fazer com que o marido cumpra a sua missão. Ajudar, apoiar. E agora, falando a verdade também, nós homens precisamos de apoio. Nós homens precisamos de ajuda. Nós homens precisamos de incentivo. E a expressão de Deus é o seguinte: eu far-lhe-ei uma auxiliadora. E essa expressão no hebraico é muito interessante porque auxiliadora tem a ver com parceria. Infelizmente, muitas mulheres não entendem isso, ficam o tempo inteiro criando conflito com os maridos. E não entendem que o casamento exige parceria. Ou seja, a esposa deve ser parceira do marido no bem-estar da família e no cuidado com as relações familiares. Alguns teólogos vão dizer que, na realidade, Paulo aqui está retomando aquele conceito da sabedoria judaica, quando Salomão diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as suas mãos a derruba. Então, a mulher sábia, ela se submete ao seu marido como convém no Senhor, por obediência a Deus. Mas ela sabe também que o seu marido lhe deve o amor, como nós veremos daqui a pouco. É interessante que a mulher cristã tem essa percepção espiritual, tem essa orientação espiritual e se realiza ao ser obediente a Deus. E aqui, mais uma vez, nós destruímos esse argumento falacioso, contemporâneo, das ideologias que tentam sufocar ou até mesmo abafar esse tipo de orientação bíblica. Num tempo como o nosso, precisamos sim dizer qual é o padrão de Deus e quais são os deveres de cada integrante da nossa família. Espero que as irmãs tenham entendido o que de fato significa submissão e que os maridos também tenham entendido, para que os maridos não fiquem usando essa expressão de uma maneira equivocada, fora do contexto e exigindo questões das mulheres que não estão dentro dessa perspectiva bíblica. No versículo 19, o apóstolo Paulo agora vai falar e vai tocar no respeito com os homens, nos maridos.
E aí a coisa fica um pouco apertada para nós. Ele diz assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Paulo agora se volta para os maridos e pede que o padrão de relacionamento do marido com a sua esposa seja o do amor e também esse amor pautado pela boa convivência. Paulo exige que os maridos amem as suas esposas, ou seja, é dever do marido amar a sua esposa. A partir do momento que você a tomou em suas mãos, que você pediu a mão da sua esposa em casamento, ainda no namoro ou no noivado, você precisa entender, marido, que desde aquele momento você precisa viver para amá-la. É dever do marido amar a esposa. Eu não sei se você sabe, mas no grego existem algumas expressões para falar a respeito do amor. Tem o amor filéu, por exemplo, dos amigos, tem o amor eros, que fala a respeito da sexualidade, mas temos também a expressão bíblica, que é usada inclusive em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que é a expressão do amor que significa ágape. No grego, o amor que Paulo está falando é o ágape. E Paulo vai usar o ágape para falar da responsabilidade do marido. Cabe aos maridos amarem suas esposas de uma maneira sacrificial, porque o ágape, esse amor ágape, fala do sacrifício, fala da renúncia. E os maridos precisam amar as suas esposas de uma forma integral, de uma forma incondicional, sem esperar nada em troca. Cabe ao marido, é dever do marido amar, sem esperar nada em troca. Amar de uma maneira sacrificial, em que o amor se demonstra pela renúncia do marido. Amar de uma maneira integral. Não há algumas áreas a serem escolhidas para demonstrar o amor. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, maridos, amem as suas esposas, mas amem as suas esposas em todas as áreas, em todas as esferas, com todas as suas forças. Porque o amor ágape é uma manifestação de doação, de entrega, de compromisso, de aliança. É muito bonito quando a gente contempla um marido que fala assim: não, eu tenho compromisso com a minha esposa, por isso eu não quero outras mulheres. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, por isso que depois do trabalho eu vou diretamente para casa. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Por isso eu não ficarei vendo pornografia na internet. Não, eu me recuso. Eu não quero. Eu abandono. Eu renuncio. Porque o amor ágape não está relacionado a palavras bonitas ou a discursos românticos. Infelizmente, alguns maridos ficam fazendo discursos românticos, falando palavras bonitas, mas no cotidiano, na vida comum, no dia a dia, não demonstra renúncia, não cuida da esposa, não mostra para ela o seu amor sendo dispensado por conta de atitudes nobres, não mostra renúncia às suas próprias paixões, para mostrar lealdade ao compromisso do casamento. As esposas, na realidade, querem ver o comprometimento do marido com a família, com ela e com a relação familiar. E aqui Paulo está falando que essa dedicação do marido, esse amor inteiro ou íntegro do marido, vai favorecer a união do casamento. Os maridos precisam amar as suas esposas de forma completa e não apenas com discursos, não apenas com presentes, porque muitas vezes as mulheres não precisam de presentes, as mulheres precisam da presença do marido. As esposas, para que cumpram a missão de ser auxiliadora, precisam também ver nos maridos expressões de amor através de atitudes nobres. Os maridos precisam se doar mais ao cuidado da esposa, a fim de que a esposa possa ver o seu amor através de atitudes cotidianas de renúncia. O marido precisa deixar claro para a esposa: eu estou renunciando isso que eu gosto, isso que eu desejo, para ficar com você, para estar com você, para cuidar da nossa casa, para cuidar do nosso casamento,
para cuidar do nosso filho. Então, dessa forma, quando a mulher sente o amor, a esposa sente o amor do marido, essa esposa se submete. Então veja que muitas vezes os maridos exigem a submissão da esposa, mas não entregam o amor. O que Paulo está ensinando é o seguinte: a esposa tem o seu dever, mas o marido tem o dever de amar a esposa. Infelizmente, há maridos que dizem que amam suas esposas, mas não renuncia a nada em favor da sua esposa. Não renuncia a algum prazer, algum gosto para ficar com ela. Alguns maridos dizem que amam suas esposas, mas não renunciam ao futebol para ficar com ela. Não renunciam à nova série do Netflix para ficar com ela. Há maridos que dizem que amam suas esposas, mas não se entregam no casamento, ainda têm um comportamento de adolescente, não mergulham na relação. Não se entregam, não se doam, para que a relação conjugal seja equilibrada, seja forte, seja harmoniosa, seja feliz. Continuam assim na superfície, não abrem o coração, não se entregam. Há maridos, inclusive, que só querem receber, e não querem se esforçar em nada para promover o bem-estar da família e para ter uma relação extremamente coesa na relação conjugal. Já disse, então, a respeito do dever da esposa, disse a respeito do dever dos homens. E o homem deve amar a sua esposa para que haja uma boa convivência familiar. E o texto vai dizer para nós para que as esposas devem ser tratadas de uma maneira amorosa e não as trateis com amargura. Amargura é aquele que se torna amargo. E a expressão amargura, inclusive, traz o sentido para nós de ser amargo, chato, irritante. Infelizmente, alguns maridos são assim mesmo, chatos, irritantes. Paulo adverte os maridos a não serem pessoas irritantes que ficam falando a mesma coisa. Não sei se você já viu em discussões familiares, principalmente em festas familiares, aquele marido chato que fica falando a mesma coisa, expondo a esposa ou alguma dificuldade da esposa toda vez, o tempo inteiro. Ele promove discussões, ele promove situações desconfortáveis na relação conjugal. A amargura aqui, inclusive, no grego, está relacionada à impaciência do marido. É aquele marido impaciente, é aquele marido amargurado que fica falando de uma maneira impensada. Ele não pensa, ele não pesa na balança o que ele vai falar. E assim ele vai ferindo a esposa com palavras duras, desconfortáveis, sem nenhuma preocupação com romantismo, com cuidado com as emoções da sua esposa. Simplesmente ele vai promovendo a amargura. O marido amargurado fala coisas que não deve. Fica fazendo comparação do peso da sua esposa com o peso das outras esposas. Com a dedicação de outras esposas com a dedicação da sua esposa. E vai promovendo mágoas no coração da sua esposa. Um homem irritante, que a esposa não tem prazer de acolhê-lo no final do dia, mas gostaria que ele ficasse no trabalho fazendo hora extra. A expressão amargura aqui era usada no grego comum, no grego secular, para as pessoas que ficavam insultando as outras com palavras repetitivas. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: maridos, amem as suas esposas e deixem de ser irritantes. Pare de ficar repetindo a mesma coisa. É engraçado que no aconselhamento pastoral e bíblico ao longo do tempo, e graças a Deus eu fiz inúmeros casamentos, uma das críticas que as irmãs sempre fazem é isso, que os maridos ficam lembrando, repetindo os erros que já se foram, já deveriam ter deixado para trás. Quando o marido não é capaz de amar a sua esposa, ele fica ferindo a sua esposa com um estilo amargurado de ser e de viver. Aquela pessoa carrancuda que não consegue dar risada, não consegue achar beleza na vida, não consegue encontrar uma situação para sorrir. Ele é assim, ele vive amargurado, ele tem um viver amargurado. E a falta de amor promove a amargura. E a amargura, amados irmãos, suga as energias do casamento, magoa, promove feridas,
mina a convivência conjugal e, consequentemente, a convivência familiar fica extremamente prejudicada. Daqui a pouco os maridos vão mandar mensagem aqui no meu WhatsApp e falou: pastor, para de apertar a gente aí na parede. Parei. Versículo 20. Vamos agora para os filhos. Diz assim o texto: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo agora se volta aos filhos e exige obediência dos filhos. Os filhos ficam observando a convivência dos pais e assimilam os valores que os pais têm nessa convivência familiar. Vale a pena lembrar que os filhos aprendem por observação também. Eles aprendem por instrução, por conversa, por diálogo, mas os nossos filhos estão nos observando o tempo inteiro. Na sua casa, inclusive, deveria ter algumas plaquinhas assim: sorria, você está sendo filmado pelo seu filho, filmada pelo seu filho. A psicologia, inclusive, vai dizer que o filho é uma espécie de uma esponja, onde ele vai absorvendo tudo aquilo que está acontecendo na casa. E se não há obediência do casal em relação a Deus, ele também não se submete aos pais. Foi muito interessante que em uma ocasião eu vi, infelizmente, uma situação muito complicada na rua, um acidente de trânsito, e vi dois homens brigando e tinha uma mulher junto, não sei se era esposa, enfim, eu vi uma cena extremamente feia. E cheguei em casa, então fui contar para a Natália e dei uma certa dramatização naquilo que eu estava falando, e Timóteo estava longe. Quando ele viu, ou ele ouviu a minha voz, o tom da minha voz sendo alterado, ele correu e foi na direção da mãe e disse para mim, falou: não fale assim com a minha mãe. Eu falei para ele: não, estou contando uma história, não estou brigando com a sua mãe, mas se esse ambiente familiar ele é carregado de discussão, você acha que o filho vai obedecer? Se esse ambiente é carregado de insultos, de palavrões, de palavras torpes, será que o filho vai obedecer ou ele vai aprender, ele vai assimilar o jeito dos pais? É dever dos filhos obedecer aos pais, mas nós sabemos que a obediência é um processo a ser aprendido. Nós, inclusive, pais, precisamos ensinar os nossos filhos que obediência é um estilo de vida. A nossa natureza contaminada pelo pecado luta, guerreia dentro de nós, porque nós não queremos obedecer. Nós queremos o padrão de Adão, que é da desobediência, mas agora nós somos de Jesus, e sendo de Jesus, precisamos aprender o caminho da obediência. O autor aos Hebreus vai dizer para nós que Jesus aprendeu, enquanto humano, a ser obediente. E dessa forma também precisamos caminhar na trilha da obediência. Nós, como filhos, precisamos aprender a trilha, a jornada da obediência, porque Jesus foi obediente e nos deixou essa lição. Paulo aqui vai exortar os filhos a obedecerem os seus pais em tudo. Ou seja, nada na vida do filho deve estar ausente do dever da obediência. Os pais, inclusive, precisam orientar os filhos em todas as esferas da vida. Paulo estava dizendo que os filhos devem, em todas as áreas, obedecer aos pais. E os pais precisam falar da saúde emocional dos filhos, falar da vida em sociedade, da vida familiar. E os pais também devem falar da espiritualidade dos filhos. Essas 4 áreas devem ser contempladas pelos pais. Os pais devem orientar. E o que cabe aos filhos? Qual que é o dever dos filhos e das filhas? Obedecer. É interessante que Paulo não deixa nenhuma opção para os filhos. Cabe aos filhos obedecer aos pais e ponto final. Não é uma recomendação opcional, e sim intencional. Eu não posso optar. Eu me lembro quando fazia o seminário, tinha algumas matérias optativas, mas tinha também algumas matérias obrigatórias. E obedecer aos pais não é opção, é obrigação. Os filhos entendem que os seus pais são autoridades de Deus sobre eles. Aqui está um segredo.
Porque quando você obedece o filho, você está ensinando que você é uma autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele precisa aprender isso. Porque se ele não aprender a obedecer você, ele não vai aprender a obedecer ao Senhor. E ao obedecer você, ele está obedecendo ao Senhor. É interessante que Paulo vai falar que a obediência é recomendável, é a ordem de Deus para os seus filhos. E o que está por detrás dessa orientação paulina é a orientação que estava lá nos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Deus vai dar dias felizes para nós, e a orientação bíblica é que esses dias felizes estão atrelados à honra que entregamos aos nossos pais, o cuidado com os nossos pais, a observância às orientações dos nossos pais, e dessa forma cabe aos filhos obedecerem aos seus pais. Deus se agrada quando os filhos obedecem aos seus pais. Deus é honrado quando os filhos fazem o que o Senhor pediu que eles façam. E o que Deus pediu para os filhos? Obedeçam. Uma das formas dos filhos demonstrarem gratidão a Deus é obedecendo aos seus pais. O apóstolo Paulo chega a dizer aí no verso 20: filhos, em tudo obedeceis vossos pais, pois fazê-lo assim, ou seja, obedecendo aos vossos pais, vocês estão demonstrando gratidão ao Senhor. Os filhos demonstram gratidão a Deus quando obedecem aos seus pais. E aí, o apóstolo Paulo, caminhando para o final, chega no verso 21, quando ele vai dar um grande alerta aos pais. Ele fala da esposa, ele fala do marido, ele fala dos filhos, e agora, em quarto lugar, ele vai falar a respeito dos pais, do casal unido na orientação dos filhos. Verso 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Paulo exorta os pais a não irritar os filhos. Para Paulo, irritar os filhos é muito sério, pois os filhos irritados se tornam pessoas desanimadas, ou seja, pessoas sem desejo de viver. Porque essa expressão desânimo é quando a pessoa perde o desejo, o prazer da vida. Então, se os pais irritarem os seus filhos ficarão sem desejo de viver, perderão o brilho da vida. Na realidade, desânimo aqui literalmente significa sem motivação da vida. E os pais irritam os filhos de duas maneiras. Eu alistei aqui. Em primeiro lugar, ausência de limites. Não sei se você já viu, já reparou, crianças que não têm limites. Em vários momentos eles exigem atenção porque eles querem os limites. Porque os limites são cercas extremamente importantes na criação dos filhos. Há uma linha na psicologia que fala que os limites vão moldando o caráter do filho. E os pais precisam dar limite aos filhos. É interessante que muitas famílias perderam extremamente o controle dos filhos. Muitos pais que não conseguem mais cuidar dos seus filhos. São os filhos, inclusive, que tomam conta da casa, que determinam tudo. Muito tempo atrás eu vi, agora na questão de um ano atrás, se eu não me engano, eu vi uma reportagem que falava que as montadoras de automóveis estão se identificando com os filhos, e uma das montadoras fez um treinamento com os vendedores, dizendo aos vendedores para dar ênfase quando a família trouxer o filho, porque o filho é que estava escolhendo o carro para a família. Ou seja, a criança agora que está determinando o cardápio, a vida, a viagem, o carro, tudo, porque falta limites. E uma criança que não tem limites, lá na frente ela vai ficar completamente irritada, sem desejo de viver, desanimada. Agora, a outra ponta, o outro extremo, são punições excessivas. Pais que irritam seus filhos com punições excessivas, punições caprichosas. É claro que os pais são chamados para disciplinar os seus filhos como demonstração de amor e de carinho,
Vale lembrar que Deus ama e disciplina quem de fato Ele ama. A disciplina é um ato de amor, mas a disciplina de maneira excessiva, ela irrita o filho. Há pais que não disciplinam os filhos e assim não ensinam seus filhos a serem obedientes. E outros pais, inclusive, disciplinam tanto os seus filhos que os filhos ficam com apatia e com revolta contra os pais. O que Paulo está falando é do equilíbrio. Pais, encontrem o equilíbrio. Que não falte limites, mas que as punições não sejam excessivas, a fim de que o vosso filho não fique irritado e assim ele não venha a ter desânimo em relação à vida. Eu gosto, inclusive, de uma expressão do Russell Shedd, quando ele diz assim: o caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Paulo usa a expressão curiosa para despertar o dever dos pais, que é irritar. Irritar pode ser traduzido como provocar. Essa expressão era usada no contexto de uma provocação, como fruto de uma implicância ou de uma zombaria. Então, os pais irritam seus filhos quando ficam zombando dos seus filhos. Às vezes, os filhos recebem uma tarefa, não conseguem cumprir aquela tarefa e o pai fica zombando do filho. O pai fica provocando o filho, dizendo que ele não é capaz, dizendo que ele não tem inteligência suficiente, e isso vai irritando o filho. Os pais irritam seus filhos quando os compara com os primos, com os filhos dos vizinhos, quando são zombados por falta de alguma habilidade. É interessante que durante a vida a gente vai aprendendo de que cada criança, de que cada filho, de que cada pessoa tem determinadas habilidades e que nós não podemos exigir as habilidades de uma pessoa em relação a outra. Aquela pessoa tem determinadas habilidades, mas ela também tem outras qualidades. Então, os pais, de uma maneira muito perfeccionista, ficam exigindo algumas coisas que o filho não pode oferecer, porque ele não tem aquela habilidade, mas ele tem outras. É interessante que essa expressão também estava muito atrelada com a falta de habilidade dos pais em cumprir as promessas. É interessante isso. No grego secular, essa expressão era usada para falar das promessas, de que os pais não eram capazes de cumprir as promessas. E uma das coisas que particularmente sofri muito na minha infância foi com as promessas que meu pai fazia. Isso me deixava extremamente irritado. Meu pai, como era caminhoneiro, ele viajava o Brasil todo, rodando por esse país, e de vez em quando ele prometia que iria me levar em uma viagem a um lugar muito bacana. E aí, quando meu pai chegava em casa, eu ficava esperando aquela viagem maravilhosa, magnífica, mas meu pai tinha viajado 10, 15 dias, estava extremamente cansado. Eu falava: não, filho, vou deixar para outro dia. Aquilo me deixava irritado. Graças a Deus que depois de alguns anos atrás, eu e meu pai pudemos fazer algumas viagens e conseguir deixar isso no passado, e hoje tenho uma boa convivência com meu pai, mas esse princípio ficou no meu coração e eu preciso ensinar isso. Não faça promessas para os seus filhos que você não possa cumprir, porque isso vai irritar os seus filhos. Os pais irritam seus filhos com ações injustas que os levam a desacreditar na palavra dos pais. Se você falou, pai e mãe, que vai fazer determinada coisa para o filho, faça, cumpra. Se não tem capacidade, não faça, porque isso irrita. E quando o filho fica excessivamente irritado, ele fica desanimado, ele perde o vigor da vida. Os pais irritam os seus filhos com cobranças exageradas, com punições, sem explicações, sem uma ação pedagógica por detrás das disciplinas, das orientações, das normas da casa. Então, Paulo apela à consciência dos pais, falando que os filhos devem desempenhar funções familiares, mas os filhos devem sentir-se completamente à vontade na convivência familiar. Os filhos irritados pelos pais podem ficar desanimados, ou seja, perder o desejo de viver. E filhos irritados perdem o desejo da convivência familiar. Gosto da expressão de George Barna,
um autor norte-americano, quando ele fala assim: as famílias, e principalmente os pais, devem investir no crescimento moral e espiritual das suas crianças com grande atenção, com grande cuidado e com grande consciência. Concluo. Paulo nos ajuda aqui, amados irmãos e irmãs, a compreender a dinâmica da família e a buscar uma família equilibrada e harmoniosa, seguindo os padrões de Deus. Nós somos exortados a obedecer o Senhor em tudo e a lutar por uma boa convivência familiar. Eu oro nesse momento para que Jesus seja o Senhor do seu lar, para que Jesus te ensine como você cumprir o seu dever na sua convivência familiar. A você, esposa, a você, marido, a você, filho ou filha, e a você, pais. Cabe a nós nos espelharmos na palavra de Deus, buscarmos os princípios da palavra de Deus, a fim de que a harmonia no nosso lar, na nossa convivência familiar, seja agradável e seja uma bênção diante do Senhor. Que Deus continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.